Boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente está iniciando aí uma webinar. A gente está querendo tornar isso aí um hábito, né? Dentro da plataforma da UNAC. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a vocês realmente a presença nesse horário aí. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar e aí a gente já dá seguimento. Então, a gente pretende compartilhar com vocês aí meia hora, 40 minutos sobre o conteúdo. Eu vou estar olhando aí, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, algumas inquietações aí, algumas dúvidas, vocês podem fazer. Eu vou estar olhando no chat. E de tempo em tempo eu dou uma paradinha e respondo a vocês, ou se for melhor, no final da apresentação, a gente faz uma parada aí e dá uma respondida em tudo. Tá bom? Então, em respeito às pessoas que chegaram no horário, então a gente vai começar. Falar sobre lubrificação é um desafio, né? Esse universo da lubrificação é um universo muito grande. Quando a gente fala de engenharia de lubrificação, é um universo muito grande e tem vários tópicos, vários temas que nós podemos abordar. E hoje a gente convida vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essas três técnicas de análise, né? O RULE, RPVOT e NPC. Mas antes disso, a gente sabe que tem muitas pessoas inscritas, né? De vários níveis, né? Então a gente conhece algumas pessoas que estão inscritas, tem pessoas que são instrutores, reconhecidos internacionalmente, nacionalmente, são pessoas que são profissionais da área, que tem um nível muito grande nessa parte de engenharia de lubrificação. E tem outras pessoas que estão começando agora que não têm tanto conhecimento assim. Então, a gente vai dar uma passeada rapidinho em alguns conceitos básicos sobre lubrificante e depois a gente vai entrar mais diretamente nessas técnicas. A primeira coisa é falar um pouquinho sobre mim. Eu sou conhecido por algumas pessoas aqui no nosso estado, na nossa região. Meu nome é Alexandre, eu vivo em Macaé, sou casado, tenho 3 filhos, cristão, empresário, e sou uma pessoa apaixonado por essa área de engenharia de lubrificação. Então, toda vez que a gente vai conversar com alguém, a gente sabe, assim, a gente percebe que tem muita coisa a aprender. Com relação à formação, eu comecei estudando nessa área técnica, né, de mecânica. Então, sou formado na área técnica de mecânica, depois me graduei na parte de administração, ciências humanas, administração, mestrando também nessa área de administração. E paralelo a isso, a carreira profissional, vem a formação do dia a dia também. Nessa área de lubrificação, fiz vários cursos nessa área da própria Shell, da Texaco, da Nória também, um dos certificados que a gente tem o maior orgulho de apresentar, o ICML, né, que é um Conselho Internacional de Lubrificação de Máquinas. É um conselho reconhecido mundialmente que atribui aquelas pessoas que se predispuseram a estudar e fazer a prova, né? Isso aí só indica que a gente está em busca de conhecimento, estudando, que a gente não é que a gente sabe muita coisa, mas a gente está buscando a todo momento aprender um pouquinho mais. Então, para me preparar para esse momento agora, a gente teve que estudar um pouquinho mais para estar compartilhando com vocês, tá bom? Vou passar outra aqui. Então, eu falei um pouco de mim, o que é a UNAX, falar um pouco da UNAX, rapidinho. A UNAX já está no mercado há 27 anos, a gente começou com serviços automotivos, depois entramos no serviço para a área industrial, então nós estamos formalmente estabelecidos, atuando na área industrial há 8 anos, mas antes a gente atuava de forma em parceria com outros amigos empresários, de forma bem embrionária. Então, nós estamos há 15 anos trabalhando nessa área industrial e há 8 anos com a nossa constituição, com a nossa estrutura própria para atender a área industrial. Mas, assim, a UNAX é uma pessoa jurídica composta de pessoas físicas. Então, tem uma definição da UNAX, mas a verdadeira UNAX
é esse grupo de pessoas aqui. Nós temos em torno da nossa equipe, nós temos em torno de 30 colaboradores, e cada um deles que faz a diferença no dia a dia junto com nossos clientes, aprendendo a cada dia mais e fazendo o seu melhor. Então, a gente tem muito orgulho de cada pessoa que vem todo dia trabalhar arduamente. A gente atua mais especificamente no mercado offshore, 99% das vezes. E quem conhece o mercado offshore sabe que não tem sábado, domingo, feriado, de madrugada, dia santo. E eles entendem isso quando o cliente precisa. Há umas 3 semanas atrás, nós trabalhamos sábado, domingo, à noite, virando noite, aí para atender a um cliente específico. Então, de quando em vez, isso aí acontece e é muito importante. Sem essas pessoas, a gente não consegue, não conseguiria ter a UNAC. Aqui são alguns dos nossos clientes, né? Rapidamente, alguns dos nossos clientes. A maioria dos nossos clientes são essas empresas renomadas, multinacionais, que a gente tem um orgulho, um privilégio, um respeito muito grande e assim um temor muito grande assim no coração de fazer o melhor por eles a cada dia. Falando um pouquinho do nosso portfólio, né? Não vou falar de tudo, né? A gente vai tratar especificamente de três análises aqui, 3 ensaios. Nós trabalhamos com consultoria nessa área de engenharia de lubrificação, treinamentos, workshop, também tudo voltado para essa área, alguns serviços diversos. Um deles é o serviço de análise de fluidos. A gente tem um laboratório que faz análise de fluidos, fluido lubrificante, graxa, óleo diesel, óleo isolante, fluido água-glicol. Temos diversos ensaios aqui. A gente tem em torno de 55 ensaios que nós realizamos aqui. Nosso laboratório está bem equipado. Nós vamos falar de 3 desses ensaios. E vendemos alguns produtos e desenvolvemos projetos também para nossos clientes. Uma das coisas que nós abordamos, agora já entrando na parte técnica, né? Já acabou as apresentações. A gente tem divulgado um pouco dos conceitos da evolução da manutenção. A maioria das pessoas que estão assistindo trabalha nessa área de manutenção e conhece a maioria desses conceitos. Tem os 2 últimos, que é a manutenção proativa e classe mundial, que não é muito conhecido, mas a gente tem divulgado isso. E o ensaio que a gente vai ver aqui, você pode utilizá-lo tanto como a perspectiva preditiva quanto proativa. Depende de como você olha os resultados. Entendeu? Mais um slide. Voltando agora a algumas questões básicas, né? A gente está falando da formação do lubrificante. O que é um lubrificante? O lubrificante nada mais é do que um óleo básico mais os aditivos. Você junta tudo e forma um lubrificante. Os tipos de lubrificantes aqui, né? Tem o lubrificante líquido, gasoso, pastoso, sólidos. Aqui tem alguns tipos de lubrificantes, né? Tem algumas bases minerais, sintéticas, semissintéticas, e assim vai. A função do lubrificante, né? Tem pessoas que não atuam na área, entendem que o lubrificante só serve para lubrificar, mas ele tem algumas outras funções além da lubrificação. Ele tem a função de proteger o seu sistema, de refrigerar o sistema de troca térmica, né, troca de temperatura, reter os contaminantes. Tem contaminantes que vai para o lubrificante e fica no contaminante de propósito, para ele não ir para as partes móveis, não desgastar as máquinas e os componentes do equipamento. A função de limpeza, né, ele tem um dos aditivos é o detergente dispersante, né, que ajuda a limpar. E uma função também que é o selar. Ele ajuda a selar em alguns momentos. Uma graxa tem a função de selar. O óleo lubrificante para motor tem a função de selar na hora da combustão aí, para não
não ir todo aquele lubrificante para a câmara de combustão. Então, isso aqui são algumas funções. Como te falei, agora, os tipos de lubrificantes, tem assim, as origens, né, dos lubrificantes básicos, tem o lubrificante animal, vegetal, sintético, mineral e sólido. Isso aí são algumas bases do lubrificante. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês falam aí, tá bom? Agora a gente vai entrar no nosso assunto principal. Então, a gente já falou um pouquinho dos conceitos básicos do lubrificante, e agora a gente fala, como que eu vou interpretar um laudo? Quando você recebe o laudo do RULES, do RPVOT, do MPC, esses três testes aí que é o tema da nossa conversa hoje, como que eu vou interpretar? Então, é igual quando a gente vai no médico e recebe aquele exame de sangue. Aquele exame, se a gente não souber o que significa cada resultado daquele, é questão de um leigo que está na frente de um livro, ele não consegue interpretar. Então é importante nós sabermos interpretar e como que a gente vai olhar para esse resultado. Antes de falar da análise, propriamente dita, só ressaltando, a maioria já sabe disso, já está sendo muito divulgado, que é da importância da lubrificação. Eu peguei uma imagem aqui que fala que mais de 50% dos problemas mecânicos e hidráulicos são relacionados a problemas da lubrificação. Tem outras literaturas que falam que são em torno de 70% a 80% dos problemas tem alguma coisa a ver com a lubrificação. Então, é lubrificante de mais, lubrificante de menos, lubrificante errado, o processo de lubrificação está equivocado, está muito contaminado. Então, tem alguma questão envolvendo a lubrificação. Isso aí tem um impacto muito grande no dia a dia de quem está na planta, está na usina, está na termoelétrica, está na plataforma, está no FPSO, está cuidando de uma eólica. Então, isso aí é muito importante, esse tema da lubrificação, e é muito negligenciado. E como tem um desses cursos que a gente vai fazendo, foi no último curso, eu aprendi esse conceito da técnica chamada SACODE, né? SACODE. Então, o tema do nosso bate-papo aí, aqui hoje, é como medir a saúde do lubrificante. Mas eu botei saúde, mas a gente vai falar um pouquinho da saúde e de um dos contaminantes. Então, SA, você tem um olhar, você olha para o lubrificante e vê a saúde do lubrificante. O CO, que é a contaminação, você olha para o meu sistema e diz, olha, o que tem de contaminante dentro do sistema? E quando está olhando o resultado do DE, é o desgaste. O que está desgastando na minha máquina? Esse desgaste é normal, anormal? Da onde que está vindo esse desgaste? Então, quando você tem esse tripé do SACODE, você consegue dar uma olhada com mais propriedade em todos os aspectos que uma análise de lubrificante pode trazer para o seu diagnóstico e, consequentemente, recomendações, e essas recomendações podem ser colocadas em práticas ou não, dependendo da interpretação do cliente, né? Se ele acha válido ou não. Falando um pouquinho de contaminação, a gente vai falar o que é contaminação daqui a pouco, mas assim, algumas fontes de contaminação. Existem duas grandes fontes de contaminação. A primeira delas é a contaminação externa, é aquela que nós trazemos de fora para dentro. E outra que é gerada no próprio sistema, que é a contaminação interna. Mas o que é o contaminante, né? Contaminante é tudo aquilo que é diferente do óleo lubrificante. Então, nós temos, por exemplo, os mais conhecidos, os mais perigosos, é o particulado sólido e a presença de água. Mas tem outros contaminantes que a gente não dá muito valor.
Um dos clientes que a gente foi visitar, uma usina, ele estava com dois sistemas totalmente iguais. Um não apresentava problema nenhum e o outro estava apresentando problema de geração de espuma muito grande. E era o mesmo lubrificante, os mesmos equipamentos e tudo, mas só que ele estava tendo nesse sistema que estava produzindo uma quantidade de espuma, estava degradando muito, ele estava com uma entrada de ar falsa lá, que ele não tinha conseguido identificar, e estava gerando muita espuma, e também o trocador de calor não estava conseguindo ter uma troca térmica muito eficaz. E aí, assim, a presença de ar demais em excesso, a gente sabe que sistemas circulatórios, ele tem o ar presente, mas o ar em excesso é muito ruim. A espuma em excesso é ruim, a temperatura é ruim, a radiação é ruim. Então, isso aí são alguns tipos de contaminantes que não são muito divulgados. Aqui, eu listei aqui alguns ensaios, e na segunda coluna tá assim, tá saúde, 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 contaminação, 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 desgaste, desgaste, desgaste. Então, tem alguns ensaios que você pode, no mesmo ensaio, você pode olhar para a saúde e para a contaminação, ou saúde e desgaste. Então, alguns exemplos aí dos ensaios versus aquele conceito de SACODE. Beleza? Agora a gente vai começar a falar dos equipamentos e dos testes. A gente vai falar do Ruler. O Ruler, esse equipamento aqui, ele é um equipamento, o nosso que nós temos aqui, ele é fabricado pela Fluitec, e o nome Ruler, que é uma sigla, né, que significa Remind Useful Life Evaluation Routine, que assim, é para avaliar a vida útil do remanescente do lubrificante. Quanto ainda tem de vida esse lubrificante? O RPVOT, a gente vai ver logo em seguida, ele se predispõe a fazer a mesma coisa, mas só por metodologias diferentes. Aqui é a imagem de um diretor-geral da Fluitec na Europa, que ele fala que o Ruler ele se predispõe a ter uma visão profunda do seu lubrificante. Aqui a gente tem um gráfico, a gente vai falar um pouco mais sobre esse gráfico aqui. Para nós aqui no Brasil, pelo menos para mim, né, comecei a ter conhecimento desse ensaio há 2 anos e meio atrás, e para mim foi uma novidade, eu não conhecia esse ensaio. Mas só que essa técnica, esse ensaio, já está desde 95, já está com mais de 20 anos aí de estrada. Então tem um pouco da evolução dos equipamentos. Ele foi, primeiramente, lá em 95, ele foi fabricado para atender as necessidades da aeronáutica americana, e depois foi evoluindo. Se vocês perceberem, aí depois, na segunda geração, tem um número muito grande foi feito testes em turbinas a gás e turbinas a vapor, e tem um resultado muito grande de quantidade de presença de verniz nesses equipamentos, nesses sistemas. O nosso aqui não é o último, o nosso que nós temos no laboratório não é o último, mas é o penúltimo, foi esse último aí, tem pouco tempo de lançado. A gente tem o E550, o E520. Então, como eu falei, aqui tem algumas imagens, depois eu vou mostrar para vocês aqui na nossa bancada esses equipamentos. Então, ele tem um display, ele é composto por um display, você pode fazer todos os ensaios nesse display com canetinha.
ali depois, aquele, ao lado ali do display, tem uns views, que são as soluções, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas também, e você pode olhar o resultado tanto no display quanto no computador. E como que o Ruler ele realiza os ensaios? É através de uma técnica. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu não sou químico, não trabalho na área elétrica especificamente, então me perdoe se eu cometer alguma gafe aqui. Mas, assim, o Ruler, ele utiliza uma técnica de voltometria. É um ensaio, é um teste de equipamentos elétricos. Então, você tem uns ensaios que são semelhantes, é a potenciometria e a voltometria. A potenciometria, um dos exemplos mais clássicos dele é o pH-metro, né? O pH-metro digital, você tem os eletrodos lá, e você mede o pH daquela solução, a reação que está ali dentro, você mede, você tem um resultado. Você não tem nenhuma inserção de informação, você não imputa nenhuma informação ali. Esse eletrodo, continuando, assim, o Ruler, ele trabalha com a voltometria. A voltometria tem uma inserção de uma potência linear, que você vai ver, tem alguns eletrodos, né, são 3 eletrodos especificamente, o eletrodo de referência, o eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo. Então, são partes de um mesmo cabeçote, uma parte pequenininha, que dentro disso de tudo estão esses 3 eletrodos. E como que funciona o Ruler? O Ruler, ele trabalha, a primeira coisa, ele imputa uma descarga de potência, né, um potencial linear. Então, essa sigla é LSV, que é varredura linear. Você aplica isso aí nesses eletrodos, tem um eletrodo, como eu falei, um eletrodo de referência, um contra-eletrodo, que é um eletrodo de platina, e um eletrodo de trabalho. Esse de trabalho ele vai começar tendo um processo, na segunda etapa aqui, um processo oxidativo, vai oxidando a superfície, e aí depois esse eletrodo, esse contra-eletrodo vai medindo o que está acontecendo ali, a corrente, a geração de corrente de a transferência de um eletrodo para outro. Aí, com essa leitura, você tem a geração do gráfico. Aí, você gera o gráfico e depois você interpreta esse gráfico. Deixa eu aumentar aqui para mim, para eu apresentar. Essa parte aqui, ela é muito importante. Por quê? Porque quando você trabalha com a voltometria, você pode ter uma informação ou outra, ou as duas, de uma vez só. No caso do Ruler, ele obtém 2 informações ao mesmo tempo. Então, se você, no eixo X, você percebe o tempo, esse tempo aqui, você vai identificar o tipo de antioxidante. Então, como nós falamos lá no conceito básico do fundamento da lubrificação, o lubrificante é um óleo básico mais aditivo. E um dos aditivos importantes é chamado antioxidante. E a base desses antioxidantes tem algumas bases. As mais conhecidas são o ZDDP, amino e fenol. Como que o Ruler consegue identificar qual é qual? Através da linha do tempo. Quanto tempo ele leva para ver o maior pico. Então, depois a gente vai entrar em mais detalhes com relação a isso. Então, ele identifica o tipo de antioxidante e no eixo Y, ele vai identificar a quantidade desse lubrificante. Mas, Alexandre, como que eu vou saber se tem muito ou tem pouco?
a gente estabelece, a gente faz a leitura do lubrificante novo e do lubrificante usado. Aí você faz uma regrinha lá de percentual e, e multiplica por 100 e vai saber o percentual de vida remanescente daquele aditivo lá, daquele elemento primário que compõe o aditivo antioxidante. Então, esses dois eixos aí são muito importantes para fazer a leitura correta. Aonde pode ser usado esse ensaio? Praticamente em todos os segmentos, né? Todos os segmentos que têm sistemas hidráulicos, compressores, turbogeradores, motores, em vários segmentos da indústria aí você pode aplicar. Aqui são algumas normas da STM que ratificam a eficácia da utilização desse ensaio. Então, só trouxe aqui para ilustrar para vocês a STM também corrobora com esse teste. Falando dos vios. Os vios são as soluções que são utilizadas para serem realizados os ensaios. Então, existe nesse fornecimento nosso aqui, esse fornecedor, a Fluitec, ele nos fornece 4 tipos de vios diferentes. Alexandre, mas por que precisa de um vio diferente do outro? Porque cada antioxidante tem uma capacidade de compartilhar, de transmitir a corrente. E esse vio, ele tem um aditivo ali dentro que ele ajuda nessa transferência de corrente para você fazer a leitura correta. Quando você pega esses vios, essa solução, você coloca uma quantidade específica de lubrificante, é pesado direitinho, então uma quantidade mínima de lubrificante, e aí depois ele separa com esse aditivo ali, ele separa onde fica a fase do óleo lubrificante e a fase do antioxidante, para um efeito eletrolítico, ele reagir com o eletrodo e o contra-eletrodo conseguir medir única e exclusivamente o antioxidante. Como eu falei, são 4 tipos, né? Tem o verde, amarelo, azul e vermelho. Esses, assim, o mais usado é o verde, né? Porque ele abrange a maioria dos sistemas, então a maioria dos sistemas é utilizado o verde, mas a gente tem que analisar direitinho quando chega a amostra qual é o óleo lubrificante, aonde está sendo aplicado, qual a finalidade daquele lubrificante. Então, para óleo de engrenagem, óleo de transmissão, turbinas, óleo de turbina a gás, a vapor, compressores. Então, a maioria esmagadora é para esse aí. O amarelo são aqueles utilizados mais quando tem o lubrificante, tem o aditivo fenol, e tem os aditivos RO, antiferrugem e antioxidante também. Para sistemas hidráulicos, para bomba, transformadores, óleo de transformador. O azul é mais para a área automotiva, né? São os óleos de motores automotivos. E o vermelho é mais utilizado para aviação, para óleo para aviação. É interessante, a gente tinha terminado nosso vermelho aqui, chegou até um lubrificante de um cliente que a gente teve que fazer um ensaio para ele e deu um resultado estranho. Ele queria que fizesse ele estava com uma quantidade muito, muito grande do Mobil Jet Oil, que é um óleo para aviação, estava estocado há muito tempo, e de um tempo para cá, de alguns anos para cá, a legislação brasileira colocou prazo de validade para lubrificante. E aí, quando a gente fez o ruler aqui para ajudar, um trabalho de consultoria para o cliente, a nossa equipe técnica fez aqui o ruler e deu um resultado bem baixo. Mas eu, conversando com eles, olha, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, vamos dar uma olhada, porque se o óleo lubrificante está fechado, não tem a influência do oxigênio, ele não deveria degradar. Nós fizemos o RPVOT,
o RPVOT deu direitinho o tempo. A gente tinha a amostra do óleo novo e a amostra do óleo usado. Quando a gente fez a amostra do óleo usado, o mesmo resultado foi igual do óleo novo. Então, o Ruler, nesse caso, porque a gente não utilizou a solução correta, deu um falso negativo. E a gente pôde corrigir a interpretação e passar o resultado correto para o cliente. E aí aqui é mais questões de detalhes, quando tem a curva do gráfico, dependendo de quantos segundos a gente sabe qual é o ensaio de cada um, qual é o antioxidante referente a cada um. O segundo ensaio, que é o RPVOT. O RPVOT, como eu falei, ele se predispõe a fazer a mesma coisa. Ele é uma sigla, né, que é Rotation Pressure Oxidation Vessel Test. O BOT, antes era RBOT, que era Bomb Test, né? E o equipamento é esse aí que está na tela de vocês. E esse ensaio, ele é um ensaio já mais antigo do que o Ruler, desde a década de 60. E já é muito utilizado ainda, tem muitos fabricantes de turbinas, de compressores, que colocam no manual que é obrigado a fazer o RPVOT. Ele ajuda também a falar a dar um resultado sobre a resistência, a vida remanescente do óleo lubrificante. Você pode perguntar, Alexandre, mas como assim? O Ruler não faz a mesma coisa? Faz a mesma coisa, mas só que por caminhos diferentes. O Ruler, ele verifica os elementos primários que compõem o antioxidante. O RPVOT, ele avalia o desempenho daquele óleo lubrificante. Então, vocês vão entender daqui a pouco mais. Como que é realizado o teste? Você tem uma cuba, você coloca o óleo lubrificante lá, coloca um pouquinho de ar, um pouquinho de água, um catalisador de processo de degradação, que é uma bobina de cobre, fecha, coloca o oxigênio lá, pressuriza, coloca ele num banho a uma certa temperatura e começa a rodar aquilo. Então, você pressuriza e você começa a rodar aquele por determinado tempo. Você avalia com o quê? Avalia também com o resultado do óleo novo. Então, se o óleo novo ele tem um RPVOT de 1000 minutos e você fez um ensaio do óleo usado e deu 500 minutos, então, teoricamente, vocês vão entender porque teoricamente significa que você consumiu 50% da vida útil do lubrificante. Se você levou um ano para consumir 50%, teoricamente você levaria mais um ano para fazer a substituição dessa carga ou alguma intervenção. Mas na prática não é muito bem assim, não. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, um pouquinho do ensaio do RPVOT, tá bom? Só um segundinho para vocês verem como é que fica funcionando. Então ele tá preparando ali e vai colocar no equipamento. Após o procedimento inicial, é necessário garantir que a haste do equipamento esteja bem acoplada ao vaso. Em seguida, iremos conectar a haste do equipamento diretamente ao mesmo. Agora, acoplamos o alimentador no equipamento e vamos colocá-lo diretamente na haste do mesmo. Em seguida, apertaremos na tecla Charge e iremos iniciar o carregamento do equipamento com gás oxigênio até a marca de 620 kPa.
Após atingir a marca de 620 kPa, retiramos o alimentador da haste do equipamento, paramos a rotação e em seguida iremos colocar no equipamento o vaso acoplado à haste. É necessário que o mesmo esteja bem encaixado. Em seguida, iremos colocar o equipamento para rodar. Pronto. Agora estamos fazendo a análise de RPVOT. A gente vai falar, por último, agora do MPC. Deixa eu ver aqui. Então, o MPC, ele é outra sigla também, né? O pessoal gosta de sigla pra caramba, que é uma sigla em inglês, Membrane PET Colorimetry. Então, é um ensaio que ele se predispõe a medir o potencial de verniz, o potencial de formação de verniz dentro do seu sistema. E ele é composto através de um equipamento bem pequeno, portátil, mas é fácil de realizar. Todos esses ensaios não tem nada complexo, mas só que a preparação, uma das características desse, salvo o RPVOT, né, tanto o Ruler quanto o MPC, uma das características dele é a portabilidade, né? Você pode botar embaixo do braço e ir para o campo fazer o ensaio. E tem hora que é vendido isso de forma muito fácil, né? Não, vai para lá e prepara e tudo. Só para você preparar. Você realizar o ensaio do MPC é muito fácil você colocar ali e fazer a leitura da membrana. Mas só que a preparação da amostra, ela é delicada, tanto do Ruler quanto do RPVOT. Você tem que ter uns certos cuidados para você preparar a amostra. Se você não prepara a amostra corretamente, você vai ter um falso positivo, um falso negativo. Então, não adianta nada você levar o equipamento para o campo e ter um resultado que não é esperado. Então, só para você ter uma ideia, assim, essa portabilidade é bom que você, na velocidade de resposta. Então, você tem a velocidade da realização do trabalho. Então, o ensaio pode fazer em campo, mas é mais direcionado para o laboratório. E também a velocidade da informação. Você precisa da informação rápida, você tem a informação rápida. No MPC, para vocês terem uma ideia, para a gente fazer a leitura da membrana, são alguns segundos, realmente são segundos. Mas a preparação da amostra é em torno de 4 dias, 4, 5 dias você preparando a amostra. Você tem que pegar a amostra, tem que submeter uma certa temperatura, depois tirar, colocar num ambiente reservado, sem inserção da luz e tudo, depois passar aquilo por uma bomba de vácuo e deixar secar essa membrana e depois fazer a leitura. Então, no ato de fazer a leitura é rápido, mas toda a preparação ela é demorada, ela é morosa, entendeu? O verniz é um outro tema que é muito, para mim também é uma questão nova, né? É uma questão que muitos clientes nossos vêm sofrendo por muitos anos e não sabiam o que fazer. Então, o verniz, lembra do contaminante? Eu falei da saúde do lubrificante, mas a gente vai medir a contaminação também. Então, o verniz é uma substância que ela é gerada dentro do nosso sistema por conta da degradação do óleo lubrificante, né? Ele parece um verniz daquelas latinhas que a gente compra na loja de tinta. Então, ele é molinho e tudo, quando está na sua fase solúvel, e depois, quando ele deposita, ele fica muito duro, causando vários problemas, né? E como é que acontece isso?
ele vai ao processo de degradação, o antioxidante é atacado, eles criam uma polarização e depois vai se depositando. Aqui tem um ciclo mais completo, né? Então, quando ele se deposita, vai depositando, ele vai formando uma camada sobre a outra, vai gerando aquela aglomeração. Naquela aglomeração, uma das coisas que ele provoca é a diminuição da folga dinâmica entre as partes móveis, diminuindo a folga dinâmica, ele vai aumentar, dificulta uma das funções, lembra da função do lubrificante que é a troca térmica? Ele vai diminuindo a eficiência da troca térmica. Então, internamente, vai aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, com menor folga dinâmica, você vai diminuindo o fluxo de lubrificante que vai passando entre as folgas. Aí, com essa aglomeração, você vai aumentando o atrito também. Aumentando o atrito, aumenta a temperatura, que aumenta a degradação do lubrificante, que vai provocando maior quantidade de verniz. Então, isso aí a gente tem visto junto com clientes aqui, que ele tem, dos 10 compressores, 9 estavam com problema de verniz. E o MPC vem para ajudar a medir esse potencial de formação de verniz. Então, aqui a gente já falou um pouquinho sobre as etapas, né? Aqui a gente veio falando assim, o que provoca, né? Provoca, a gente, cada dia que passa, os sistemas circulatórios, sistemas de hidráulico, ele vai buscando mais potência, mais velocidade, mais precisão. Para isso, se diminui a folga dinâmica. Diminuindo a folga dinâmica, você precisa de um fluido mais limpo, mais descontaminado. E aí, se você tem um contaminante, gera uma série de problemas de travamento de válvula, consumo de aditivos, aumento do desgaste, e aí vai uma série de problemas aí. Aqui tem alguns ensaios que são realizados para ajudar a avaliar a degradação do lubrificante. A gente falou do RPVOT, do RULE, e o MPC, ele utiliza uma técnica, como o RULE voltometria, ele colorimetria, que é medir a cor do resultado daquela membrana. Que você passa o lubrificante, tem uma escala de cores aí, estabelecido um conselho internacional de padronização de cores. Quando eu comecei a estudar, eu nem sabia que existia. É o LAB, eu imaginava que era LAB, né? CIE-LAB. Mas esse L significa que é a quantidade de inserção de luminosidade que você tem sobre algum objeto. O A e o B é num plano cartesiano tridimensional. Ele vem falando sobre as 4 cores primárias, que nós conseguimos enxergar. E aí, baseado nesse estudo, foi estabelecido, através da Fluitec, uma escala de 0 até 100. Então, essa escala, de 0 a 15, ele está ok. De 15 a 30 é uma atenção, até 40 já é um alerta, é interessante tomar alguma providência, e acima de 40 é uma questão crítica. Nós tivemos clientes que estavam com resultado de 50, 55 de MPC e não aconteceu nada no equipamento dele. E a gente, Alexandre, como é que você está falando que é crítico e não aconteceu nada com o meu equipamento depois de 3, 4 meses? Olha, depende muito da visão que você tem, da cultura de manutenção que você aplica à planta. Se você tem uma cultura corretiva, realmente deixar travar tudo para você fazer uma intervenção, realmente não é crítico. Não travou ainda, não é crítico. Mas se você adota uma postura proativa na sua planta, então já é crítico, você precisa fazer alguma coisa, alguma intervenção com relação a isso. Aqui vem falando, assim, dando um exemplo, né, da escala e das cores das membranas, baseado nesse range aí
que a gente falou. Aqui tem um exemplo também na curva de tempo, né? O eixo Y é o diferencial de cor, né? A diferencial de cor que tem. E embaixo no X é o tempo, 50 dias, 100 e 350, 400 dias. Então, vocês podem perceber que a variável tempo é uma variável que realmente influencia na degradação do lubrificante. Então, como fazer uma interpretação? É difícil fazer uma interpretação de um laudo simplesmente com uma amostra só, uma amostra pontual, se está degradado ou não, se está muito contaminado ou não, se tem uma situação catastrófica. O ideal, o recomendado, sempre que possível, é manter uma sistemática de frequência de análise. Então, periodicidade de análise é outro assunto que a gente pode abordar em algum tempo específico aí. Aqui, pessoal, o que eu tinha a compartilhar com vocês é isso. Assim, eu novamente agradeço a presença de vocês. Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma pergunta. E o Luiz está ali também, está fazendo uma manifestação aí, Luiz. Eu espero ter contribuído com vocês. Eu sei que é um universo de informação muito grande nessa parte de engenharia de lubrificação. A cada dia aqui no Brasil tem aparecido profissionais interessados nesse assunto, pessoas sérias que estão divulgando esse conhecimento e para ajudar as pessoas que estão no dia a dia da planta a cuidar melhor das suas máquinas, seus equipamentos. Então, o Denis está perguntando se o MPC ele segue alguma norma. A norma STM. Eu sou ruim de norma, mas depois, o Denis, eu posso mandar para você direitinho. Eu não sei de cor, entendeu? Mas quem fez esse ensaio através que foi a Fluitec, tem algumas normas ASTM. Eu passei rapidinho no penúltimo slide ali, que tem um resumo. Eu vou até voltar aqui. Parei um pouquinho. Ó. Esse aqui tem várias normas que reportam essa técnica de cor, de visualização de ensaio através da cor. Então, esses ensaios aí, ele segue essas normas aí. Tá joia? Ele atende essas normas aí. O Luiz está perguntando se a viscosidade é um problema. Não é um problema, não. Então, assim, para a gente fazer o MPC, a gente faz todo o trabalho da amostra, a gente coloca em solução. Vamos supor que a gente tem um óleo muito viscoso, Luiz, e aí você precisa utilizar mais um solvente para a bombinha conseguir passar aquele volume todo através da membrana. Demora mais um pouquinho a realização do ensaio, né? Porque você sabe, quanto mais viscoso, mais difícil escoar, né? A resistência do óleo ao escoamento, mas não tem problema não. A gente coloca aqui um balde de solvente aqui para diluir, para passar tudo direitinho. Pessoal, desculpa aí, a gente habilitou uma outra câmera aqui. Tá. Deixa eu ver se tem mais algum. Fazemos sim, Moadir. Fazemos sim, Moadir. Está perguntando se a gente faz coleta a bordo. Realizamos sim. Nós temos contrato com algumas empresas que a gente tem contratos diversos, né? A gente tem o contrato de só receber a amostra aqui, realizar os ensaios e fazer. Temos contrato do pacote completo, que a nossa equipe vai a bordo,
faz todo o plano de lubrificação, incluindo o plano de coleta de amostras, faz o tagueamento lá para o cliente, tem a agenda de coletas, a gente vai fazer junto, se você não tiver, claro, né? Faz junto a frequência de coleta de cada equipamento, estabelece limites, e a nossa equipe vai a bordo e faz a coleta com todo o aparato necessário para fazer a coleta. E se tiver algum problema de contaminação, se quiser, e tem outra equipe operacional que também realiza essa parte de descontaminação. Obrigado, Valdir. É muito importante para a gente esse retorno aí. Você não sabe o frio na barriga que a gente fica com a responsabilidade de entregar algum conteúdo que seja relevante para vocês. Joia. Pessoal, mais alguma coisa? A gente está à disposição, Modi. Fica à vontade. Coloca aí o nosso contato. Eu não sei se tem o nosso contato. Aí a gente vai... tem no nosso QR Code, tem ali o nosso portfólio, o nosso contato, mas qualquer coisa a gente vai deixar aqui também o meu telefone, o meu e-mail, e aí alguém da equipe, se puder, coloca aí o nosso telefone, o nosso contato aí, para quem tiver interesse em entrar em contato conosco. Deixa eu ver se... Obrigado, Alisson, pelo carinho também. Vocês estão sendo um parceiro muito importante para nós nessa caminhada aí, e a gente acredita que a cada dia mais a gente vai fortalecer aí. A visita do John aqui foi muito, muito importante, junto com vocês aí, foi muito, muito legal. Marcelo, e aí, Marcelo, como é que você está, querido? Tudo bem? Quanto tempo aí? Obrigado pela presença. E saudade da gente estar junto, de papear, de aprender um pouco com você aí, tá bom? Igual o Luiz aí, se eu falei alguma coisinha errada, depois você me corrige, tá bom? Para a gente estar aprendendo com você. Everton, o Everton está perguntando se tem alguma forma online de nós monitorarmos os equipamentos. Ótima pergunta, Everton. Esse aí talvez seja o tópico do nosso próximo webinar. Então, a gente tem sim, tem a tecnologia 4.0, veio para ficar, e nós temos uma parceria para verificar tanto a saúde quanto a contaminação dos equipamentos, que é online, de forma online. Então, em breve a gente vai estar divulgando, se Deus quiser, no próximo mês, daqui uns 20 dias, 30 dias, a gente vai estar divulgando o nosso próximo webinar, falando sobre esse tema aí de tecnologia 4.0 voltado para o sistema de análise de lubrificante. Então, aguarde. Mas, Everton, se você quiser saber alguma coisa mais específica depois, você entra em contato conosco. Tá joia? Deixa eu ver. O Oswaldo, obrigado, Oswaldo. O pessoal botou aí. Querido, mais alguma pergunta que eu possa compartilhar aí com vocês? Guardar só um segundinho. Se não tiver, eu agradeço aí a presença de todos novamente. E, como eu falei, a gente vai fazer de tudo para estarmos juntos com mais frequência, tá bom? E se tiverem alguma dúvida que a gente possa ajudar, é só entrar em contato, perguntar, que a gente vai ter o maior prazer de contribuir com vocês aí, tá bom?